seja muito bem-vindo ao canal. É um enorme prazer estar falando com você novamente. Meu nome é Roberta Andreane Renault e hoje eu quero compartilhar com vocês um tema que foi abordado no meu último curso, o Criminalista no Inquérito Policial. Eu fiz uma aula na terça-feira, esse curso é online, e nós falamos sobre um tópico de extrema importância, que é o tópico das prisões provisórias e das alterações trazidas no Código de Processo Penal em razão do pacote anticrime. E aí, pensando nisso, eu resolvi criar uma espécie de passo a passo para ajudar você, advogado, a identificar uma forma de afastar a prisão preventiva do seu cliente. Vamos lá? Primeiro ponto. Como que o juiz chegou à decretação da prisão preventiva? Ele foi devidamente provocado ou ele decretou ex officio, sem nenhuma manifestação do Ministério Público, do querelante ou do assistente? Isso é importante. Por quê? Porque o artigo 311 do Código de Processo Penal, ele afasta, a partir do pacote anticrime, a possibilidade do juiz, por si só, decretar a prisão preventiva sem nenhuma provocação. Então, fica atento. É necessário que haja um requerimento prévio do MP na ação penal pública, do querelante na ação penal privada e assim vai. Ok? Segundo passo. Toda decisão que decreta a prisão preventiva ela deve estar devidamente fundamentada e motivada. O que é a motivação? É o critério que o juiz utilizou para decretar a preventiva. Agora, a fundamentação ela é tão importante quanto a motivação, porque na fundamentação o juiz vai correlacionar aqueles critérios que ele utilizou para decretar a prisão com um caso em concreto. Então não basta, eu acho que você que já advogava na área criminal antes do pacote anticrime, se deparou com uma série de decisões arbitrárias. Exemplo, juiz decretava a prisão com base no risco à ordem pública e pronto. Ou então ele decretava a prisão com base nesse risco à ordem pública, explicava tecnicamente o que vinha a ser a ordem pública, mas não fazia nenhum tipo de correlação com o caso em concreto. Então isso era frequente. E aí veio o legislador com o pacote anticrime e ele trouxe, através do artigo, preste atenção, 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ele traz situações onde as decisões, se encaixarem em um daqueles incisos, a decisão estará motivada, mas sem fundamentação. Então, repito, é indispensável que, além de indicar os critérios para a prisão, o juiz correlacione esses critérios com a situação fática, concreta. E é isso que você tem que verificar se aconteceu com o seu cliente. Se não tiver acontecido, a decisão está despida de fundamentação e é ilegal. Terceiro ponto importante. Você já viu, por exemplo, no caso do seu cliente, que tem a motivação e a fundamentação. Mas você tem que verificar o seguinte, se aqueles requisitos realmente ocorreram, né? Aquilo realmente procede? Está presente o fumus commissi delicti e o periculum libertatis, lá definidos no artigo 312? Se não tiver presente, você vai pedir o quê? A revogação. Outro passo importante também, saber a diferença entre prisão, revogação de prisão e relaxamento. Quando a gente fala em prisão ilegal, a gente pede tecnicamente, o pedido é de relaxamento. Quando a prisão não é ilegal e não estão presentes os requisitos da preventiva, nós pedimos a revogação. Só para dar um exemplo aqui. Cliente preso há mais de um ano, júri, a instrução ainda não encerrou. A gente sabe que o artigo 412 do CPP dá o prazo de 90 dias para a instrução. Se essa instrução ainda não encerrou, você está se deparando com um caso de ilegalidade. E aí o que você pede é o relaxamento. E o último ponto é também fazer o pedido principal e o subsidiário. O principal é quando você alega na petição a revogação da prisão e o teu objetivo é que o seu cliente aguarde o processo em liberdade sem nenhuma limitação. Mas pode acontecer do juiz achar que esses requisitos estão presentes. Então você faz um pedido subsidiário na mesma petição,
caso Vossa Excelência mantenha a decisão que decretou a preventiva, que substitua por uma das medidas cautelares do artigo 319 do CPP. Pode ser até uma prisão domiciliar, por exemplo. Qual a diferença entre os pedidos? O primeiro é o mais benéfico, porque ele vai ficar em liberdade, sem nenhuma limitação, e no segundo, ele não estará dentro do sistema penitenciário, mas ficará em casa, por exemplo, numa prisão domiciliar, com algumas limitações, mas pelo menos sem estar dentro daquele antro que a gente sabe o que é, né? Então fique atento a essas dicas. Se você tiver alguma dúvida, coloca aqui para mim. Eu tenho certeza que esse guia vai te ajudar a enfrentar vários casos de decretação de prisão preventiva. E eu quero aproveitar e te chamar, se você é advogado iniciante, está querendo se especializar num segmento, exercê-lo com excelência, eu te convido para participar do meu treinamento em execução penal. Já falei aqui um pouquinho, mas vou deixar na parte descritiva desse vídeo também. E é um treinamento exclusivamente online. E é voltado para a prática penal. Você vai aprender a lidar com o processo de execução penal, saber identificar os benefícios, fazer os cálculos corretos. Ou seja, vou te dar o passo a passo de como atuar nesse segmento e se destacar perante os demais colegas. Lembre-se, a execução penal é uma área que realmente precisa de bons advogados, está carente de bons profissionais, e se você se destacar, é claro que o seu nome vai ser colocado, né? E levando em consideração que o cliente é o próprio preso, se você consegue um benefício, consegue um avanço significativo no processo dele, vai contaminar os demais, vai chamar a atenção dos demais e a clientela ela vai aumentar. Então, eu sempre falo que a advocacia ela tem que ser exercida com excelência. Para a gente entrar numa área, para a gente assumir uma responsabilidade, a gente tem que saber o que está fazendo. E esse treinamento tem esse objetivo, trazer os institutos jurídicos conciliados com a prática penal. Fiquei até rouca aqui. É um treinamento de mais de 5 meses e vai requerer assim, muito estudo e muita dedicação por parte dos meus alunos. Tá bom? Beijo grande para você, fica com Deus, que você tenha um ótimo final de semana e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!